Sejam muito bem-vindas em mais um Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, mãe atípica, e hoje nós temos uma pauta aqui muito importante, que é sobre a conscientização do autismo. Hoje, no dia da conscientização do autismo, eu preparei um vídeo bem especial, que nada melhor do que falar de autismo, trazendo um autista para falar com vocês. Eu já gravei com ele aqui e eu tenho a honra de compartilhar com vocês mais um vídeo com ele. Hoje eu tô comigo aqui, hoje está aqui comigo o meu filho, o meu amor, o Átila Júnior. Tudo bom, meu amor? Sim. Então, dê um bom dia, boa tarde, uma boa noite para o pessoal que está te assistindo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Átila, eu tenho 11 anos e eu sou filho da Francine Lira. Muito bem. Pessoal, e por que eu trouxe, o Júnior aqui para falar nesse dia tão especial? Porque eu queria muito já trazer ele aqui novamente e hoje em especial, gravando esse episódio especial para vocês, eu quero trazer a visão dele. O que mais incomoda ele, qual é a visão dele sobre o autismo, o que ele pode compartilhar com vocês. E eu quero trazer aqui algo importante, tá? Para a gente gravar esse vídeo, não foi fácil. Então eu já peço a vocês um olhar com carinho, um olhar com amor, porque aqui é vida real. Então, nós tivemos que combinar o tempo, quantas perguntas e exatamente o que nós iríamos fazer. Certo, filho? Sim. Porque é preciso antecipar para que ele possa se organizar. E lembrando que essa gravação não estava na pauta dele. Então, peço já muita paciência e um olhar com atenção de vocês. Júnior, o que mais te incomoda no autismo em relação ao julgamento das pessoas? Porque quando eu falo que eu sou autista, as pessoas acham que eu tô brincando, aquilo tudo. Aí quando eu tô falando, aí um pouquinho elas acreditam, mas aí elas continuam com o mesmo olhar e isso aí me incomoda, porque aí não sabe. Porque aí não. Que eles não acreditam, né? Uhum. E eu já gravei um vídeo falando sobre isso, porque isso incomoda, para você ver como incomoda ele. Ele fala que ele é autista e as pessoas duvidam, porque acham que o autismo tem que ter uma característica, né? E não existe uma característica. Então, isso incomoda muito nele. Outra pergunta que eu vou fazer para você. Pergunta de número 2. O que significa autismo para você? Uma pessoa que tem TEA, que é autismo. É uma pessoa que é especial, que tem uma cabeça que é diferente do que os outros. Aí tem as características, não característica física, não característica assim que dá pra perceber. Por exemplo, ter um dom que é difícil ter, ser melhor em umas coisas que é quase impossível. Então, aí também tem os 3 níveis. Tem alguma coisa, mas tudo bem, é esse aqui que eu tenho, por isso que ninguém consegue identificar. Aí o 2, aí não sabe, aí sabe falar mais ou menos, aí tem dificuldade com te ouvir. E o 3 não sabe falar e tem problema auditivo. Ele está falando, pessoal, sobre os níveis do autismo, tá? Existe o nível 1 de suporte, 2 de suporte e 3 de suporte. O problema não é porque Deus que Deus nos botou assim, então não é um problema auditivo.
É só Sim. É porque o Júnior, né, o que pontuou muito o autismo nele foi a fala. Então, o que ele traz para vocês em relação à fala é o que ele sofreu, o que ele viveu. Então, ele tem 11 anos, ele não tem um entendimento a fundo do autismo, por mais que a gente fale abertamente, isso são palavras dele que ele traz de entendimento, tá? Então, vamos lá. Pergunta de número 3. Filho, o que você, para você, é mais difícil de lidar no autismo? Qual é a sua maior dificuldade do espectro do autismo? O que você enxerga aqui para você, mamãe? Pessoal, para mim, o que é mais difícil é isso. O que você enxerga que seja mais difícil para você? desrespeito. Desrespeito? Mas não das pessoas com você. O que você enxerga em você? O que é mais difícil de você lidar com o autismo? Em relação a lidar com as pessoas? Vendo pessoas que acham que é brincadeira, falam assim, você é para uma pessoa que não tem nada a ver falando que é autista. Aí me incomoda. Por quê? Porque é uma coisa que já veio da gente. Se ele não tem, é porque não tem, mas é uma coisa assim, tem como ver depois? Tem, mas quando a gente tá crescendo, quando a gente já fala não tá indo bem, vai lá ver. Aí se a fala não tá indo bem, a audição dá um desconforto. É o respeito, né? As pessoas têm que respeitar o outro, independente da sua limitação ou não. A maioria das pessoas... E você passa por isso? As pessoas não te respeitam? Não, quando eu falo que eu sou, continua a mesma coisa. E você esperava que as pessoas tivessem um pouco mais de empatia sobre isso e entender que você não consegue fazer determinadas coisas porque é difícil. Sim. E entender que essa dificuldade vem do autismo e que não é uma desculpa, certo? Muito bom. E assim, o que hoje é que eu fiz uma pergunta para vocês entenderem, tá? Como que é o autismo. Então, assim, para eles entenderem também o sentido de uma pergunta, não é tão simples. Então, eu vou reformular a pergunta para que você entenda, tá bom? Hoje, tá? Dos seus sentimentos, não o que as pessoas enxergam ou fazem, do seu sentimento. O que você pode dizer, tá? Que você entende como desafio das características do autismo em você. De tudo que você enxerga, qual hoje é o mais difícil para você lidar em relação a você? O que você acha que é mais difícil de lidar em relação com as características do autismo que você tem? Porque da fala. A fala? Você acha que a sua fala é algo que você sente como dificuldade? Não. Mas por quê? É porque tem palavras assim, a gente aprende ao longo do ano, só que tem palavras que é fácil que eu não consigo falar. Entendi. Pessoal, o Júnior, né, para vocês entenderem como é algo que vem lá desde o comecinho, né? Como eu já falei para vocês, ele começou a falar com 4 anos, né, filho? Com 4 anos ele começou a falar. Antes disso, ele já se comunicava, né? Lembra que a gente trabalhava aqueles cardzinhos? Sim. Que durante muito tempo a gente se comunicava através disso, né? Sim. E para vocês entenderem, tá? Que é muito bom quando um autista fala. Vocês perceberam que tudo que ele pontuou foi em relação à fala? As características do tipo de autista, o que ele pontuou, a dificuldade dele hoje. Então, para vocês entenderem como é que é. E a dor dele, que é a dor de muitos, e que eu já cansei de falar aqui,
é você ser respeitado, é você não ser julgado pela sua aparência. Como eu já falei, o autismo não tem uma cara, não tem uma característica física para que você olhe e fale assim: ah, mas você não parece ser autista. Então, tenha mais empatia e mais cuidado quando você fala. Você tá vendo? Me machuca como mãe, machuca ele como autista. Então, isso é uma barreira, uma dificuldade que ele enxerga, não é? E, Júnior, nesse mês, né, de abril, que é o mês azul, é o mês da conscientização, a gente quer pedir, né? Eu vou pedir e eu quero que você também dê o seu recado. Gente, não é um único mês que nós temos que levantar uma bandeira, nós temos que abraçar a causa. Não. Quem vive o autismo na íntegra, na real, vive todos os dias. Então você ter, é muito legal, é muito bom que em abril todo mundo fala do autismo, mas abril, acabou, o pessoal vai lá, a mídia para de falar, mas a gente continua vivendo. Então vamos ter empatia, vamos ter o cuidado, vamos respeitar independente do mês, vamos levantar a bandeira independente do mês, porque para a gente todos os meses é o mês do autismo. Para a gente, todos os meses a gente vive igual. Não é em abril que eu vou viver diferente, não. Então, assim, é muito legal, é muito bom que se separe esse mês para conscientização, ter um dia específico, mas todo dia é dia. Então, tenha compaixão, tenha o cuidado, olhe com atenção. Se você não tem uma criança típica ao seu lado, o meu desejo de coração é que esses vídeos, essa conscientização atinja cada vez mais e mais pessoas, para quando você se deparar com uma criança no meio de um ambiente, botando a mão no ouvido ou se jogando no chão sem conseguir lidar, você ter o respeito, o carinho, a empatia de olhar e não julgar, e não criticar e não falar: na minha época, minha mãe resolvia isso em 2 tempos. Não, porque não é assim. Quem vive o autismo mesmo sabe que não é assim. Se você gritar, de repente é pior, muitas das vezes. Então vamos ter mais amor, mais carinho. Vamos parar de julgar mais e entender mais. Aproveita essa conscientização esse mês para que você possa entender cada vez mais, tá? Então esse é meu recado de mãe e meu apelo de uma mãe atípica. E filho, o que você tem a falar sobre esse dia hoje, que é da conscientização? Qual é o recado que você quer dar para o pessoal? Todo mês, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, todo ano, todo século, toda década, todo milênio é autista. Então, dependendo do segundo, dependendo do minuto, dependendo do dia, dependendo da semana, dependendo do mês, dependendo do ano, dependendo da década, dependendo do século ou do milênio. Cada segundo, cada minuto, cada hora e cada dia é o dia do autismo. Isso aí. E o que você pede para o pessoal? Ter respeito. Se você não tem respeito, você não será respeitado. Muito bem. É verdade. Porque pessoa especial você tem que respeitar. E também pessoa que não é especial você tem que respeitar, porque a gente tem que respeitar todo. Dependendo se não é autista, mas é uma causa especial, vou respeitar. Entendeu? Muito bem. E é isso, pessoal. Esse é o recadinho que a gente trouxe aqui. É um vídeo que não tem um roteiro, é um vídeo que segue o roteiro dele, respeita o limite dele. Eu acho que nesse vídeo deu para vocês perceberem um pouquinho do que é o autismo. Ele tem que seguir uma regra, ele tem que seguir um padrão e ele não pode parar esse padrão. Então, obrigada por você ter aceito gravar o vídeo com a mamãe. Tá bom? Tá. E a gente te quer ver aqui mais vezes. Tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.